Mais um podcast no ar, do Fabricando Ideias. Então você tá ligadinho aí na TV, mas também você fica aqui no YouTube com a gente. E hoje eu tô com um convidado muito especial, que assim, já falei aqui, já tietei, já falei para ele que era muito minha vontade de entrevistá-lo, de bater um papo. E já quero, antes de começar, te apresentar, já quero agradecer, que eu sei que sua agenda é complicada, e muito obrigada por estar aqui hoje comigo, que é um desejo muito grande que eu tinha, de verdade. E hoje eu estou muito feliz, muito obrigada. E eu vou apresentar, claro, o Dr. Edmo. Gente, o Dr. Edmo está aqui com a gente hoje e eu vou deixar ele se apresentar para vocês, porque assim, ele tem uma bagagem aí enorme. Eu quero que o senhor se apresente para o nosso público, doutor. Bom, primeiramente, eu fico muito feliz de estar aqui, Paula. Demoramos um pouco para conseguir ajustar, mas é uma honra enorme estar aqui com você no seu programa. Meu nome é Edmo, eu sou aqui de São José do Rio Preto, sou formado em medicina e especializado em cirurgia cardíaca ou cirurgia cardiovascular. E também, mais recentemente, eu me especializei, fiz uma pós-graduação em nutrologia médica. Então, atualmente eu trabalho com cirurgia cardiológica de crianças, adultos, todas as faixas etárias. Automaticamente a gente acaba fazendo também clínica cardiológica em conjunto, mas o foco cirúrgico é o principal. E para tentar melhorar as opções terapêuticas, tentar oferecer uma outra opção mais natural de tratamento, eu fiz a pós-graduação em nutrologia médica para agregar esses conceitos que podem ser de cardionutrologia. E eu venho desenvolvendo isso aqui em São José do Rio Preto, eu tenho clínica aqui, e também em São Paulo capital e em algumas outras capitais que eu tenho alguma atuação profissional. Então, minha vida, como você falou, ela é realmente bem dispersa. Mas que legal, além, né, da medicina, que eu vejo que é a sua paixão também, ainda mais quando atende crianças também, né, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o Dr. Edmo também tem uma bagagem empreendedora aí, né? Como que é o Dr. Edmo empreendedor também? Isso acho que é uma história, um histórico que vem de família, né? Meus pais que não são médicos, mas são muito ativos no mercado. Então, eu tenho uma atividade na área educacional como professor e coordenador de curso. Sim. E também, em paralelo, observando algumas tendências do mercado nos últimos tempos, eu resolvi também empreender na área de feira de negócios em saúde. Eu quero falar sobre isso. Recentemente teve a feira, né? Aqui em São José do Rio Preto, mais uma edição. São duas edições. A gente faz uma feira global na área de saúde, que realmente já aconteceu há 15 dias atrás, e nós temos no mês de outubro, geralmente, uma outra feira focada em bem-estar e beleza. Então, são duas feiras por ano. Então vai ter outra. Sim, dia 21 e 22 de outubro. Então, teve uma mais para a área médica. Não é nem área médica, é uma área global que envolve planos de saúde, odontologia, fisioterapia, home care, laboratórios. A feira, ao contrário do que a gente imagina, não é médica, ela é da área de saúde. Então, todos os players, todos aqueles personagens da área de saúde participam. Área de inovação, tecnologia, gestão. E a feira de bem-estar e beleza, ela é mais focada em alimentação natural, qualidade de vida, emagrecimento, cosméticos, a parte de beleza, não só beleza física, mas a questão de longevidade, de você conseguir realmente viver com melhor estrutura de vida. Tá, as pessoas vão ver tudo isso na feira. Sim, existem muitas empresas que participam da feira, expondo os seus produtos, os seus diferenciais, os seus serviços, e a visitação é aberta. A feira acontece esse ano, 21 e 22 de outubro, a Feira de Beleza e Bem-Estar no Plaza Shopping, e as pessoas podem visitar, vão conhecer diversas empresas que não são só regionais. A gente tem a felicidade de receber empresas de outros estados, já tivemos até de outros países que têm alguma filial, vamos colocar assim, no estado de São Paulo ou no Brasil. Elas se interessam por vir para o interior de São Paulo. Esse é um diferencial, assim, essas marcas, essas empresas que às vezes aqui não tem acesso, nem sabe que tem. Então, o diferencial da feira é esse ou tem mais algum outro diferencial, doutor? Eu acho que os dois propósitos da feira, um é esse que você falou. Quando eu idealizei todo esse projeto, um era acabar com aquele mito de que para eu ver boas empresas ou conhecer novidades, eu teria que ir para as grandes capitais. Sim. Que é caro, que é longe, logisticamente muitas vezes difícil. Então o interior ele tem esse potencial. A gente tem, as pessoas ficam nisso, vou fazer um curso, vou para São Paulo, Sim, vou para Brasília, vou para, né? E aí trazer, o senhor está trazendo tudo isso para dentro da feira. Fazer o caminho inverso. Esse seria o propósito principal. O segundo é dar oportunidade
para empresas que estão, eu até comento, existem empresas com potencial altíssimo que parece que estão escondidas ainda. Você não sabe onde fica, você não sabe qual é o portfólio dela, você não sabe quem são os gestores, você não sabe que muitas vezes ela é uma referência na América Latina e ela está aqui do nosso lado. Quando eu digo do nosso lado, pode ser em Rio Preto, pode ser em Araçatuba, pode ser em Birigui, cidades circunvizinhas onde, se você for pesquisar, existem empresas de renome internacional. Nossa. E o público não conhece. E muitas vezes a empresa não se fez ainda conhecida nessa estrutura regional que nós temos. E como vem gente de fora, de outros estados, até de outros países, a gente aproximando esses empresários, surgem muitos negócios. Entendi. Um exemplo, uma ocasião nós tivemos uma feira de uma empresa de Lauro de Freitas, interior da Bahia. Ele veio aqui participar conosco e ele me disse no primeiro dia da feira, para mim já está ótimo. Não preciso nem vir amanhã, que são 2 dias, brincando, né? Sim. Mas por quê? Não, porque eu já conheci uma empresa aqui regional que vai ser a minha distribuidora local. Então ele veio da Bahia para buscar um parceiro, encontrou na feira, fechou a parceria. Que bacana. Então essa é a ideia da feira, é você aproximar, você quebrar esse mito que só existe coisa boa longe. Inclusive na área médica, eu como médico posso dizer, eu sou médico em São Paulo também. Então eu tenho essa facilidade, se a pessoa está aqui e quer ir a São Paulo, eu posso atendê-la lá. Mas eu vejo que as pessoas têm essa cultura, isso aqui eu vou para São Paulo. Eu vou para Belo Horizonte, como você falou, Brasília. Então parece que só lá que tem. E não é bem assim. A estrutura geral de serviços do interior de São Paulo, do Noroeste Paulista, é muito forte. Qual o objetivo dentro da medicina do senhor aí para o ano que vem? Vai ter alguma coisa nova aí para gente dentro do consultório, né? Sim. Eu sempre procuro trabalhar com inovação. E inovação, Paula, não necessariamente é algo sofisticado, inacessível, complicado. O nome é muito forte, né? Você vai falar em inovação, parece que você vai trazer talvez uma máquina revolucionária. Sim. Não é necessariamente isso. Então, eu estou trazendo, já comecei agora recentemente a estruturar isso na minha clínica, a área de termografia clínica. O que é termografia, para explicar para quem nos assiste? É um tipo de diagnóstico através de um aparelho que capta do nosso corpo ondas de calor. Então você imagina, existe um aparelho com o qual eu faço várias imagens do corpo da pessoa. Essas imagens retratam a questão da temperatura do corpo. E você comparando, às vezes, o lado direito com o lado esquerdo, ou um certo órgão especificamente, de acordo com a temperatura que a gente capta, por isso que é termografia, Sim. Você consegue identificar precocemente lesões como câncer, como problemas cardíacos, problemas circulatórios, um nódulo mamário numa mulher, por exemplo, um nódulo prostático num homem, e alterações ortopédicas também. Ele não é um exame ou um método que vai substituir os demais, a gente tem que continuar fazendo todos, mas ele vem para somar muito valor, um valor agregado muito grande, e para isso é necessário uma formação específica, um treinamento. Então eu me especializei em termografia clínica para associar a cardiologia, a nutrologia e ao bem-estar geral. Então, eu vou começar a fazer no consultório aqui em Rio Preto. Essa máquina ela é portátil, então eu posso ir para outros lugares também e tentar oferecer também esse tratamento. Fora isso, na área cirúrgica, eu também, como eu falei, eu tenho um espectro de atuação que permite operar crianças, adultos de todas as idades, fazer terapias de menor invasão. Certo. Então hoje nós temos terapias cirúrgicas com as quais você consegue fazer a cirurgia sem abrir tanto o corpo da pessoa. Isso que eu ia perguntar, doutor. A gente está vendo agora, não sei se é agora ou se isso já vinha e não se divulgava tanto. Tanta criança com problema cardíaco. É real isso? Teve um aumento? É real, houve um aumento, isso em nível nacional, nível mundial, eu posso dizer. Um dos motivos é que a qualidade da tecnologia para diagnóstico também avançou. Hoje, uma mulher que está grávida, se o filho dela for nascer com algum problema cardíaco, você já consegue identificar. Eu recebo muitas consultas ou procura de mães que já sabem que o seu filho vai nascer com problema e elas já querem um acompanhamento desde o nascimento. E alguns são operados ali? Alguns são operados nos primeiros dias de vida e outros precisam de um acompanhamento, mas vão provavelmente precisar de uma cirurgia na infância. Claro que é mais delicado essa abordagem. Você tem que ter um relacionamento com a família, com a mãe, com o pai, com muita proximidade. Trabalhar muito emocional, porque não é fácil realmente. Você sonha com aquela criança que vai nascer
e realmente depois você vive uma aprovação muito grande. Eu tive recentemente em São Paulo um casal que se preparou, primeiro filho deles. Eu ia perguntar de alguma história. Ó. Esse caso é bem assim interessante de contar. Os pais se prepararam, contrataram o fotógrafo para o dia do nascimento. O pai não era médico, então ele foi autorizado a entrar no centro cirúrgico, parto cesárea. Então, toda aquela expectativa, o fotógrafo na sala. No momento da retirada da criança, segundo os relatos do pai, a criança entrou numa insuficiência respiratória por um problema já do corpo dela. E aí foi aquela correria, não teve foto. Então, já, entre aspas, estragou um pouquinho aquele momento. Não só não pôde tirar foto, como a criança, com minutos de vida, foi entubada e levada às pressas para a UTI com um diagnóstico de possível morte nas primeiras horas, por um problema cardiopulmonar, do coração e do pulmão. Enfim, a criança venceu vários obstáculos, é uma criança com síndrome de Down, um bebezinho com síndrome de Down, que os pais também nunca se preparam, né? Você sempre imagina uma situação totalmente ideal. Sim. Nada, veja, crianças com Down são absolutamente ativas. Mas não é o que... Mas não é o que você, se você imagina, idealiza. Então, isso criou nos pais aquela sensação, assim, de com fotografia ali à vista, com festinha tudo que planejou, pronta, né? E de repente... E ali é uma luta. A criança passou por cirurgia, eu entrei nesse processo, fui procurada, cirurgia grande, uma recuperação. O senhor, como médico, tem que ter um psicológico muito, né, para lidar ali com o psicológico dos pais. Com certeza. E a gente tem que ter o máximo de equilíbrio, porque você sabe, por um lado, a gravidade da doença, mas por outro lado, você tem que transmitir positivismo para poder tentar todas as terapias. Então, isso é uma batalha, por isso que não é qualquer não é qualquer cardiologista ou cirurgião cardíaco que gosta da parte pediátrica. Além disso, a gente tem a questão dos adultos, hoje o envelhecimento... Mas peraí, doutor, e essa criança, ela ainda está... Não, ela teve uma cirurgia complexa, evoluiu dentro da complexidade, mas está em casa. Nossa, a gente quer ouvir uma história feliz no final, né? Mas foi uma batalha, assim, muito grande. Eu tenho certeza que às vezes uma mãe aí está ouvindo, pai, porque a gente lá no programa, a gente recebe muitas perguntas, né? E a gente vem recebendo muitas sobre a parte cardíaca das crianças, que as crianças estão já ou com 2 aninhos, 3 aninhos, descobre, ou já está nascendo. Então, por isso que eu achei interessante. A gente ouvir uma história dessa, é lindo, né? Então, a criança já está em casa. E é um mito se achar que criança não tem problema cardíaco. A gente acha que doença do coração é só de adulto, só de gente mais velha. Só de quem bebe, quem fuma, quem, né? E não é. Ao contrário, as crianças podem nascer por fatores hormonais da mãe e do pai, fatores genéticos. Tem uma série de elementos que podem contribuir para a criança nascer com um coração mal formado. Entendi. Doutor, qual a sua maior inspiração na área médica? Assim, o que te inspira? Acorda assim e fala, isso me inspira para eu ser médico. Dentro da minha família eu tive um contato, ainda que curto, mas tive um contato com o meu avô materno, que foi médico, inclusive atuou aqui na cidade, na região. Ele era clínico geral, a moda antiga, então ele fazia área cardiológica, área gastro. Então, sem dúvida, a imagem dele, o exemplo que ele deixou, o legado dentro da família foi significativo para mim. Certo. Mas, acima de tudo, a gente tem aquelas inspirações, aqueles grandes professores que você conhece ao longo da vida, não só na faculdade, numa pós-graduação. Eu tive uma experiência internacional de morar 1 ano e meio nos Estados Unidos para me aprimorar na área cardiológica e fiquei lado a lado, convivendo, aprendendo e operando com grandes nomes. E você adquirir a humildade dessas pessoas e, ao mesmo tempo, o nível de dedicação, que a gente imagina que essas pessoas são só aquela imagem da aparência no congresso, né? Sim. Bem apresentado. E, na verdade, no dia a dia é uma luta. Eles estão ali na sala de cirurgia, eles enfrentam as dificuldades, eles têm que conversar com os pais, dar notícias boas, dar notícias ruins. E eles são os professores que escrevem, vamos dizer assim, os livros principais, nos quais você se baseia, no qual você aprende. Então, você ter essa vivência com esses grandes nomes, sem dúvida, vai te moldando. São pedacinhos de cada um que vão compondo nossa formação. E nesses pedacinhos, assim, na sua jornada, já teve essa história aí da criança, mas nessa jornada da medicina, assim, depois eu vou perguntar da empreendedora, mas nessa da medicina, teve, além dessa da criança, aí teve alguma história
ou no começo da carreira como médico, teve alguma história assim que vira e mexe, o senhor lembra? Fala assim, essa história para a vida? Não, existem sim. A gente que trabalha com cirurgia cardíaca, você vive no limite, Paula, entre a vida e a morte. Então você vê coisas que te impressionam para um lado ou para o outro. Mas como eu sigo muito uma linha espiritual, no sentido de fé em Deus, de acreditar em milagres, em ter visto muita coisa que impressiona, eu me lembro sempre de um caso... O senhor deve ter visto muitos milagres. Nossa, vários, mas um que me marcou muito foi um caso de um rapaz jovem, 18, 19 anos, veja que juventude não isenta a pessoa de um problema cardiológico. Fomos para a cirurgia, né, ele me procurou, ele já tinha ouvido várias opiniões, o pessoal meio que desanimou a fazer a cirurgia, mas ele tinha indicação. Fomos para o momento da cirurgia, a cirurgia correndo bem, o momento das reconstruções ali, era como se fosse um aneurisma que ele tinha, uma dilatação de uma grande artéria, então tinha que fazer uma reconstrução grande no coração. E no final do procedimento, começou a ocorrer uma grande hemorragia, um grande sangramento. Não um sangramento que você controlasse com um fio. Não é aquele sangramento que a gente diz, olha, passa um fio aqui, faz o nó e acabou. É um sangramento que a gente pode dizer que seja da inflamação que a cirurgia provoca. Então começa a sangrar de poros em todos os lugares, mas era um volume muito grande. Então começamos a fazer as manobras de controle e a resposta não era tão boa. E aí começou a pressão cair, batimento cair, oxigenação cair. Tudo. Mas já pensa assim, estou perdendo o paciente. A sensação, exatamente, a sensação que vem ao cirurgião, você que está no dia a dia, você já começa a ficar numa área bem de limite ali. E mais do que tudo, em função desse meu apego com a questão de fé, eu me preocupo muito com quem está lá fora. Como que eu vou falar isso lá fora? Lógico, porque a gente fala, puxa vida, a minha responsabilidade não é só com aquela pessoa que está ali. Claro que ele é o protagonista ali. E eu estava com a minha equipe, a gente nunca opera em um cirurgião, sempre um grupo. As dificuldades ali surgindo, o sangramento realmente, uma certa instabilidade, e eu disse aos colegas, eu vou sair de campo cirúrgico, que eu acho que já passou bastante tempo da cirurgia, eu preciso pelo menos transmitir aos pais uma posição. Porque não adianta também a gente ficar ali fechado e ignorar que existem pessoas ali sofrendo. Nossa, então, muito legal eu vou isso. sair, vou conversar com eles, vou posicioná-los, que a cirurgia em si acabou, mas nós estamos enfrentando uma dificuldade num item que é sangramento, que faz parte da rotina do cirurgião cardíaco. Eu fui, passei só, se não me engano, estava a mãe, o pai, irmã, avô, um grupo grande. Claro que a comoção foi muito grande, porque eu relatei, olha, nós terminamos a cirurgia, está tudo reconstruído, mas nesse momento agora final, o corpo dele está dando algumas dificuldades e gerando um sangramento um pouco mais intenso. Isso gera problemas de pressão, tudo. Claro que eles perceberam, por mais cuidadoso que eu fui, que eu estava dando uma notícia de uma dificuldade. Acontecer algo. Nesse trajeto que eu fui conversar com eles, a equipe, o restante dos cirurgiões ficou ali, os outros colegas. Na volta, eu entrei no vestiário, fiz uma oração, me sentei, pedindo que na hora que eu voltasse para a sala de cirurgia, a gente pudesse ter condições, pedindo a Deus, né, que a gente tivesse condições de controlar aquela situação. Porque você não quer ver evoluir negativamente. Quando eu voltei, eu tive que me reparamentar, né, porque eu estava já sem a roupa, me reparamentei, entrei, não falei nada, um silêncio na sala, os colegas ali. Aí eu entrei e observei de colocar o rosto que tinha secado. Tinha parado o sangramento, visivelmente, e não falei nada. Aí continuei ali e perguntei para um dos colegas, melhorou, né? Aí ele falou assim para mim, olha, não sei o que você fez, mas você foi lá e voltou, nesse intervalo, secou esse sangue. Gente, me arrepia. Você deve ter feito alguma coisa aí. Ele brincou assim comigo, né? Aí eu não falei nada, eu falei, não, parou, né? Realmente a pressão já estava lá em cima de novo, oxigênio. Eu falei, que bom, então vamos finalizar aqui que a família está super na expectativa, daqui a pouco ele tem que acordar, tudo. Mas eu sabia, né? A fé que a gente está ali, aquele drama pessoal, porque nem tudo está no nosso controle. Sim. Numa situação de limite como essa. Então, o médico, em algumas especialidades, que é a cirurgia cardíaca, você vive muito no limite. Então, esse caso que fique como uma história. E eu lembro constantemente para motivar, né?
para nunca desacreditar, para batalhar por todo o paciente. Eu ia te perguntar, eu ia falar, né, para o senhor falar para a gente uma mensagem de motivação, mas essa já foi. Essa já... Ó, agora fala para mim, quem que é o Dr. Edmo na vida pessoal? Tem filhos? Me fala agora do Dr. Edmo. É um homem de fé. Sim. Isso sim, eu vi, isso é muito bom. O que mais? Não sou casado ainda estou solteiro, namoro, mas ainda estou solteiro. Ainda não consegui preencher essa lacuna, mas minha ideia é casar e constituir família, sem sombra de dúvida. Trabalho muito, talvez em função dessa vida muito dedicada né? E aos aí, estudos. Né? Isso acabou me levando para outras oportunidades, mas em nenhum momento deixei de lado a vida pessoal. Acho que mais do que tudo, qualquer ser humano, Paula, tem que ter esse lado preenchido. Dr. Edmo é filho? Sim, sou filho mais velho, somos em 2 irmãos, meu irmão também é médico, né? Qual a especialidade dele? O Stefano, que é meu irmão, é cirurgião vascular. Vascular, sim. Então nós somos uma família pequena, meu pai e minha mãe, 2 irmãos, o Stefano já casado, temos até eu tenho já um sobrinho. Que legal. Então eu que estou mais próximo, assim, que o Dr. Edmo gosta de fazer nas horas vagas? Olha, eu gosto muito de praticar esportes, que é uma atividade que isso, na minha vida, foi muito intermitente. Isso é uma grande falha, que eu deixo aqui como um exemplo negativo. A gente não pode parar. E quando se fala em esporte, não é pensando em beleza que eu estou focando. É saúde mesmo. Porque você tem saúde hormonal, que depende de alguma atividade. Nossa, gente, o doutor agora, ele tá falando assim, pra pessoa que não gosta de fazer atividade. Agora ele gosta. Não, mas tem que fazer, né, doutor? Tem que fazer. Isso, quando a gente passa de uma idade, pior ainda, tem que fazer. E todos nós, Paula, ao longo da vida, a gente tem altos e baixos. Você não consegue ser constante, não existe isso. O que a gente vê na rede social e na televisão é ilusão. Exatamente. Todo mundo tem que enfrentar dificuldades e saber se reconstruir. Então, eu gosto muito de fazer atividade física, gosto muito de leitura, não leitura médica, mas todo tipo de leitura. Então, jornais, internet, literatura em geral, música, das mais variadas possíveis, cinema. Que bacana! Embora a gente tenha facilidade. De viajar? Nossa, viagem, acho que esqueci de falar uma das que eu mais gosto. Porque acho que não existe descanso melhor do que você sair da tua rotina, ver outra paisagem, conhecer novas pessoas e novos lugares. Que legal! Ai, adorei muito, muito obrigada. Deixa eu pegar na mão do doutor. Deixa eu tietar, porque assim, hoje o senhor realmente realizou um sonho meu de estar aqui, porque eu te admiro demais. Obrigado. Queria muito a sua presença pra gente bater um papo e foi muito bom te conhecer, não só como médico, empreendedor, mas como pessoa um pouquinho, né? Verdade. E vamos convidar o pessoal para ir na feira. Tem espaço ainda para quem quer colocar um estande aí, a gente tem aqui empreendedores que nos assistem, né? Então, poderia fazer o convite. Esse ano nós estamos com o quadro fechado, mas a visitação está totalmente aberta, vai ser sábado e domingo, 21 e 22 de outubro. Tá. E talvez deixando um convite o ano que vem, nós recebemos uma oportunidade bacana de ir a Ribeirão Preto. Vamos fazer a 4ª edição da feira de negócios em saúde em Ribeirão Preto. Então fica o convite, nós vamos estar divulgando em breve em redes sociais, em todos os nossos... Essa feira uma vez por ano, mas duas vezes por ano. Aqui em Rio Preto nós estamos fazendo nesse modelo de duas feiras. Duas feiras com segmentos diferentes. O ano que vem em Ribeirão vai ser vão ser 2 dias englobando as 2 feiras, em um único momento para a gente poder concentrar. Ótimo. Mas vai ser bom porque estamos crescendo, estamos expandindo para outras cidades e trazendo essa oportunidade para quem quer crescer e mostrar o seu trabalho na área de saúde. Muito legal. Muito obrigada, Dr. Edmo. E você gostou da história aqui do Dr. Edmo? Inspiradora, né, gente? Então fica ligadinho que a semana que vem tem mais podcast.